sobre o funcionamento de geradores em usinas elétricas, que se baseia nesse fenômeno de indução eletromagnética, que foi descoberto por Michael Faraday no século XIX. E ele fala, pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com um módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Então, ele mostra pra gente aí no desenho que ele está puxando o ímã para a esquerda e a espira para a direita. Então, eles estão se afastando, né? Qual que é a consequência disso? Conforme eles se afastam, o campo magnético do ímã estava mais próximo da espira e conforme ele vai indo para trás, vai diminuindo o fluxo magnético na espira. Então, vai passando menos linhas de campo dentro da espira, porque eles estão se afastando. E ele fala que quando isso acontece, ainda no desenho, surge uma corrente ali na espira para a direita. Como a gente pode ver ali embaixo do amperímetro, tem uma corrente desenhadinha para a direita. O que isso significa? Se a gente olhar bem para esse desenho, a gente vai perceber que ele está descendo aqui pela frente e subindo lá por trás essa corrente. Então, para a gente pensar qual que é o campo magnético induzido que surgiu nessa espira, a gente tem que acompanhar essa corrente com os nossos dedinhos, regra da mão direita, e o nosso dedão vai apontar para o campo induzido. Então, ali está subindo por trás e descendo pela frente. Então, a nossa corrente está dando para a direita. Isso significa que, vamos analisar tudo, a gente já sabia que ia ser para a direita, né? Por quê? Porque o campo magnético do ímã saía do norte e entrava no sul. Então, a linha de campo do ímã que estava passando dentro da espira era para a direita, porque estava saindo do norte. Se ele está se afastando, está diminuindo o fluxo. A espira, nesse caso, não é bem uma espira, né? É um monte de espiras. Ele não quer que diminua. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele tem que fazer um campo pro mesmo lado para compensar que tinha diminuído. Por isso que é para a direita, por isso que a corrente que surge desse jeito. Exatamente por causa da indução eletromagnética que ele já tinha falado antes. E ele fala, a fim de se obter uma nova corrente com o mesmo sentido apresentado na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira, aí ele quer saber de que jeito. Então, o que a gente vai ter que pensar? Nessa situação, o fluxo está diminuindo, o campo induzido está para a direita, por isso que o sentido da corrente é esse, regra da mão direita. Então, foi tudo isso que a gente pensou, está escrito. Aí, vou dividir aqui e a gente vai ver as opções para acontecer a mesma coisa. Agora sim. Ai, travou. Quais são as opções para acontecer a mesma coisa, só que de outro jeito? Daí, a gente compara com as alternativas. Então, percebe que ele vai falar de mover a espira para a esquerda ou para a direita e o ímã para a esquerda ou para a direita, e aí a gente vai poder inverter a polaridade do ímã ou não. O que muda se a gente inverter a polaridade do ímã? Se for sul, que a gente tem do lado de cá, em vez de as linhas estarem saindo, elas vão estar entrando. Então, o campo vai apontar para o outro lado, e aí isso pode ter consequências diferentes, certo? Então, a gente quer que a corrente que surja na espira seja a mesma. Então, quais são as nossas opções? Se a gente mantiver o sentido do ímã, então, deixar norte, quer dizer, o campo do ímã vai estar para a direita. O que a gente tem que fazer que aconteça para o campo induzido ser também para a direita? Então, o fluxo magnético tem que diminuir, igual estava diminuindo nessa situação. Qual outra opção a gente tem para ele diminuir? Em vez de se afastar as duas. A gente poderia afastar só um deles, sei lá, depende, tem essa opção. Pode ser que tenha, porque tem umas opções que falam ali manter em repouso. Então, a gente poderia mover o ímã para a esquerda e manter a espira parada, ou mover a espira para a direita e manter o ímã parado. São opções. Então, vamos analisar. Os que falam de manter o sentido original, a polaridade do ímã, são a letra C e a letra E. Então, na letra C, se a gente mover os dois para a esquerda, o tanto de campo que está entrando vai ser exatamente o mesmo, não vai mudar nada no fluxo. Então, o fluxo não muda, não é uma opção, porque a gente quer que o fluxo diminua. Se o fluxo não muda, nem vai ter campo induzido, nem vai ter corrente nenhuma. Então, não vai acontecer o que a gente quer que a gente faça acontecer. Na letra E, sim, é mover a espira para a esquerda e manter o ímã em repouso. O que vai acontecer? Vai aumentar o fluxo, vai passar mais linhas de campo dentro da espira, aumentando o fluxo. O campo induzido vai ser contra, então vai ser para a esquerda, e a corrente, em vez de descer pela frente e subir por trás, ela vai subir pela frente e descer por trás. Então, vai ser o contrário do que a gente queria que fosse. Então, também não é uma opção. Qual outra opção a gente tem? Então, todas as outras alternativas falam de inverter o ímã. Então, se a gente inverter o sentido original do ímã,
o que vai ter que acontecer com o fluxo magnético para a corrente gerada ser do mesmo jeito? Então, vamos pensar. Se a gente inverte o sentido do ímã, o campo do ímã vai estar entrando no ímã. Então, o campo que passa ali na espira é para a esquerda. Se a gente quer um campo induzido para a direita, ele tem que ser contrário do que já era antes. Então, a gente tem que fazer o fluxo aumentar para o campo induzido ficar ao contrário do que ele era, certo? Porque, lembra, não quer que varie. Então, se eu aumentar, ele vai fazer o campo contra para ficar normal. Então, se eu inverter o sentido, eu tenho que fazer o fluxo aumentar. Então, na letra A, o ímã vai mover para a direita e a espira para a esquerda, eles vão se aproximar, o fluxo vai aumentar. Então, essa é uma boa opção, letra A. Mas vamos ver as outras, né, para a gente confirmar. Letra B, mover a espira para a direita e o ímã para a esquerda. Então, a gente vai afastar ele. Se a gente afastar, o fluxo diminui, porque vai passar menos linhas de campo. Se o fluxo diminui, ele vai querer fazer um campo no mesmo sentido do que tinha antes para voltar ao que tinha antes, só que o sentido que tinha antes era para a direita. Então, vai ser o contrário do que era o que a gente queria. Então, não é bom. E na letra D, mover a espira para a direita e manter o ímã em repouso para a direita e para cá. Então, ele vai afastar do ímã. Se o ímã estiver em repouso, afasta, o fluxo diminui. E a gente não quer que o fluxo diminua. Então, não é bom também. Portanto, confirma que a nossa resposta é a letra A.